Meu irmão, a paz do Senhor, paz do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos, meus jovens que estão me ouvindo agora neste momento. O tema de nossa mensagem de hoje é este: o Rio Grande do Sul e o arrebatamento da igreja. Aleluia. Parece um pouco meio estranho, mas você vai ver que realmente tem fundamento bíblico. Para nossa meditação, passo a ler São Lucas, capítulo 21, versículo 25 e o 26, que diz assim: E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. 26. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. Aleluia. Querido Deus, peço a Ti, Senhor, que me ajude a fazer esta gravação para que o Teu Espírito Santo a leve e entregue aos Teus filhos que precisam ouvirem para a sua edificação espiritual e para a sua preparação ao arrebatamento da igreja. Amém. O Rio Grande do Sul e o arrebatamento da igreja. Talvez você diga: que tema de mensagem é este? É este. Você vai ver. Você vai ver, viu? Em nome de Jesus, assista toda a mensagem, todo o vídeo, do princípio ao fim. Você verá a realidade deste tema. Glória a Jesus. Estão vivendo no limiar do arrebatamento da igreja. Não resta mais tempo. Não resta mais tempo. Estão vivendo no limiar do arrebatamento da igreja. Precisamos estar preparados para qualquer momento, aonde nós estivermos, precisamos de estar preparados. Em casa, se estivermos em casa, preparados. Se estivermos no campo, andando, trabalhando, preparado. Se estivermos na igreja, preparado. No comércio, preparado. Onde nós estivermos, precisamos estar preparados, porque não sabemos o dia e nem a hora do arrebatamento. Glória a Jesus. O Rio Grande do Sul e o arrebatamento da igreja. Você diz que tem a ver? Tem, você vai ver. Aleluia. Por que Deus destruiu o Rio Grande do Sul? Porque o Rio Grande do Sul praticamente está destruído. O número de mortes é incalculável. Ninguém calcula o número de mortos que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Ninguém calcula. Ninguém sabe. O Rio Grande do Sul e o arrebatamento da igreja. Resolvi fazer este vídeo porque a gente na internet escuta tanta bobagem, tantas pessoas, pastores, obreiros, membros de igreja, dizendo tanta bobagem a respeito do Rio Grande do Sul. Em vez de sentir a dor de nossos irmãos, de nossos semelhantes, o quanto eles estão sofrendo lá, enquanto estão sofrendo as dores, o que eles estão sofrendo, se põem comentando, fazendo conjectura, e por que houve essa catástrofe no Rio Grande do Sul. Uns apresentam uma coisa, outros apresentam outro fator, e é tantos fatores que eles apresentam e esquecem de usar a compaixão e a misericórdia e fazer oração pelo povo do Rio Grande do Sul. Eu vendo isso, resolvi preparar esse vídeo e mostrar a você
Por que o Rio Grande do Sul está passando por isso? Baseado na Bíblia. Baseado na Bíblia. Aleluia. Uns apresentam, uns dizem, o Rio Grande do Sul está passando por isso, nessa tragédia tão terrível, por conta das religiões satânicas que existem lá. Uns apresentam esse lado. Aí você diz, qual é a sua resposta, pastor? Eu digo, não. Não é. E respondo biblicamente, não é. Isso é pensamento negativo de homens e mulheres que não sentem compaixão das almas que estão sofrendo e não têm conhecimento da Bíblia, concernente tudo isso que está acontecendo no mundo. Não é. Por conta de falsas religiões satânicas que têm centenas e centenas, não é. Não é. Já lhe mostrarei, dentro da Bíblia, das Escrituras Sagradas, dentro da Palavra de Deus, no âmago da Palavra de Deus, que não é por conta disso. É não. Devemos sentir a dor de nosso semelhante. Devemos sentir a dor de nosso semelhante. E não fazer essas conjecturas maléficas, enganosas e mentirosas. Não. Outros dizem, por ser pouco o número dos cristãos, por ser o estado que tem menos cristãos e mais seitas satânicas, também não. Aí você pergunta, e a sua resposta, pastor? Qual é? Eu já disse, não é. Não é. Eu digo com toda tranquilidade e com toda certeza e base bíblica, não é. Assista todo o vídeo que no final você vai ver o motivo por que aconteceu isso no Rio Grande do Sul, baseado na Bíblia. Não é. Aleluia. Não é por nada dessas coisas. Não é por conta das muitas religiões satânicas que tem lá, nem é também motivo por conta de poucos cristãos que existem lá. E mais seitas heréticas também não. Não é por nada dessas coisas. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, por nada disso. Aí você diz, e por quê? Assista todo o vídeo que você vai entender. Aleluia. Terceiro, é por conta da vida conjugal do governador do estado. Por conta da vida conjugal dele, que é uma vida conjugal totalmente antissocial e antibíblico, também não. Aí você disse, sua resposta, pastor, eu já disse. Também não. Aleluia. Também não. Devemos sentir no coração as dores, a dor que tantos nossos semelhantes estão sofrendo no Rio Grande do Sul. Sem casas, sem água, sem privacidades, sem pão, sem sossego, sem tranquilidade, sem paz.
só chorando, desgosto da vida. Outros perderam famílias inteiras. Outros perderam pai, mãe. Outros perderam filhos. Outros perderam tio, parente, aderente, amigos. Eu sei que a calamidade do Rio Grande do Sul é grande. Não é como a mídia está anunciando. Todos nós sabemos através da internet o que está acontecendo lá. Não tem mais ninguém inocente, não. Depois da internet, acabou sem inocência. Depois que veio a internet, acabou sem inocência. Hoje todo mundo é sábio. Todo mundo está ciente de tudo que acontece no mundo. Graças a Deus. Então não é por nada dessas coisas. Devemos sentir a dor que nossos semelhantes estão sofrendo lá, sentindo. Eu mesmo sinto. E apresento a Deus constantemente, orando a Deus. É o que eu posso fazer. Eu não posso ajudá-los com dinheiro, nem com alimentação, nem com nada. O que eu posso fazer é isso, orar por eles. É o que estou fazendo por meio da minha oração. Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul e o arrebatamento da igreja é o tema de nossa mensagem. Aleluia. Graças a Deus. Não é por nada dessas coisas. Nada, 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 nada. Não, não, não. Existem países no mundo, não é um só não. Presta atenção no que eu vou falar. Existem países no mundo totalmente amaldiçoado por Deus. Não estou se referindo ao Brasil. O Brasil quase entra nessa ala. Mas graças a Deus, não. Creio que não. Por conta do nosso presidente em falar aquilo contra Israel. O Brasil quase seria incluído no rol dos amaldiçoados. Mas eu creio que até agora Deus não pôs essa maldição no nosso Brasil. Eu creio que não. Glória a Jesus. Todos os países que são contra Israel, prejudicam Israel, procura prejudicá-lo e destruí-lo, são países amaldiçoados por Deus. A prova dessa verdade você vai encontrar no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 por diante. Vou ler, escute. Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, presta atenção, e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Agora escute o versículo 13. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós sabemos que Israel é fruto de Abraão. Abraão é o tronco, o caule e a base principal da existência da nação de Israel. É Abraão. E Deus disse a ele, quando ordenou sair da casa dos seus pais e da sua terra, disse: eu vou te abençoar. Todo aquele que te abençoar, eu o abençoarei. E todo aquele que te amaldiçoar, eu o amaldiçoarei. Então, todos os países que são contra Israel, que procuram destruí-lo, prejudicá-lo, são países amaldiçoados por Deus. Não são países abençoados. E por que estão existindo até hoje?
Será que o pecado que existe, como alguns condena o Rio Grande do Sul por essas três coisas que eu já apresentei, será que nesses países que são amaldiçoados por Deus também não existe essas qualidades de gente, não? Não existe esses três tipos de coisas que eu apresentei aqui, que muitos querem culpar o Rio Grande do Sul? Religiões, inúmeras religiões pagãs. Será que dos países que são amaldiçoados por Deus não tem essas religiões satânicas? Será que não? Aleluia. Nesses países amaldiçoados por Deus, o número de cristãos só aumenta o número de cristãos que tem no Brasil? São? É tanto assim de cristão. Muito menor do que os cristãos do Rio Grande do Sul. Mas estão existindo, estão aí, felizes, galgando de vitórias e vitórias do melhor e do melhor. Será que não existe nesses países pagãos que eu apresentei agora, ou seja, nesses países que são amaldiçoados por Deus, porque prejudicam e têm prejudicado e procuram prejudicar e destruir Israel, são países amaldiçoados? Será que não tem casais casais, tal qual o governador do estado do Rio Grande do Sul? Será que não existe? Não existe homem dessa maneira? Nesses países amaldiçoados por Deus? Mas estão aí, ó, na boa. O Rio Grande do Sul sofrendo, mas eles estão na boa, são possuidores e condutores dos mesmos tipos de coisa, do mesmo pecado, mas estão aí na boa. E porque só o Rio Grande do Sul foi destruído por conta dessas coisas? Negativo. Não. Temos que ver as coisas certas biblicamente. Vou já apresentar o texto bíblico, comprobatório de tudo que eu estou falando. Aleluia. Existe país aí, no Oriente, na Ásia e os países por aí fora das Américas, países que o número de deuses estranhos é incontáveis. A China mesmo tem mais de 1000 qualidades de deuses. A China. Mais de 1000 qualidades de deuses e deusas. Mas não foi destruída, não. Como o Rio Grande do Sul foi. Não. Mas tem um número terrível de deuses falsos. De deuses que Deus condena. O nosso Criador condena. Mas está aí. Existência poderosa em tudo. Então, Rio Grande do Sul não foi destruído por conta disso, não. De falsas religiões, não. Não. De maneira nenhuma. O Brasil todo tem uma faixa de, segundo a pesquisa, mais de 10.000 santos e santas que foram canonizados. Que diante de Deus é idolatria. Diante de Deus é pecaminoso. Deus condena tais coisas. Mas tem mais de 10.000 entre santos e santas que foram canonizados. Deus não aceita isso. Mas tem. Brasil todo. Porque só o Rio Grande do Sul foi prejudicado por conta de de religião. De maneira nenhuma.
Ninguém diz uma palavra, um assunto popular que existe, que ninguém é melhor do que ninguém. O restante do Brasil não é melhor do que o Rio Grande do Sul. Se botar na balança, o peso é igual. Tanto o Rio Grande do Sul como todos os estados, o peso é um só. Não tem o melhor do que o outro. Devemos se compadecer dos moradores do Rio Grande do Sul e não acusá-los. Aleluia. Tudo acusação, tudo quanto o povo está acusando o Rio Grande do Sul, dizendo que por conta disso, houve essa catástrofe terrível no Rio Grande do Sul. Tudo isso acontece também e existe no Brasil, em todos os estados do Brasil tem esse tipo de coisa, em todos eles, está repleto. Não só é do estado do Rio Grande do Sul. Está repleto. De tudo isso que existe, pelos quais o Rio Grande do Sul está sendo acusado por muitas pessoas, crianças, que não sabem o que estão dizendo, até pastores, existe em todo o Brasil. E por que só o Rio Grande do Sul foi destruído? E só no Brasil? No mundo todo tem país aí pior do que o estado do Rio Grande do Sul. Países pior, em prática de pecado, de toda imoralidade, pior do que o Rio Grande do Sul. Mas estão aí na boa. E agora? Só o Rio Grande do Sul foi destruído por conta disso? Dessas coisas que alguém está acusando? Agora vamos ver biblicamente por que o Rio Grande do Sul foi destruído, que cujo fator não cai só no Rio Grande do Sul, mas em toda a raça humana, todos os países do mundo têm a mesma culpa que o Rio Grande do Sul tem. Do jeito que o Rio Grande do Sul tem essa culpa que eu vou apresentar agora, todos os países do mundo têm. Todos os estados do Brasil têm a mesma coisa. Botar na balança, o peso é um só. É por isso que Deus fez isso. E vai fazer mais. Vai fazer mais em outros estados e em outros países no mundo. Ele está fazendo, já tem feito, está fazendo e vai fazer mais. Não é por conta dessas acusações sem base que estão acusando o Rio Grande do Sul. Não é por conta dessa coisa, não. Veja por que é. Isaías 26, 21. Isaías 26, 21. Aqui é verdade. Veja porque Deus fez isso com o Rio Grande do Sul e vai fazer com outros estados e vai fazer já tem feito com outros países e vai fazer e continuará fazendo. Porque o peso do pecado do Rio Grande do Sul é o peso do pecado de todos os países do mundo e de todos os estados do Brasil. O peso é o só. Veja. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra. Agora, por quê? É por conta dessas acusações sem base que estão culpando o Rio Grande do Sul? É por conta disso? Vou recomeçar o versículo. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra. Por quê? Por causa da sua iniquidade. Quando diz da terra, é todo o globo, não só é o Rio Grande do Sul. Aleluia. É todo o globo, meu filho. Castigar os moradores da terra,
por causa da sua iniquidade. Iniquidade é pecado. É pecado. E a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Está vendo? Por qual motivo veio esse castigo para Rio Grande do Sul? E tem vindo para outros países, e vai vir mais para outros países, talvez até para outros estados aqui do Brasil. Porque o pecado que existe lá no Rio Grande do Sul existe em toda a terra. É por conta do pecado da humanidade. Essa iniquidade que aqui está falando não existe só do Rio Grande do Sul, não, meu filho. Não, você está enganado. Existe país, estado aqui no Brasil, eu creio, em pecado pior do que o Rio Grande do Sul. Muitos países por aí afora nesse mundo pior do que o Rio Grande do Sul. Então é por conta do pecado que a humanidade tem cometido. Isaías capítulo 26, versículo 21. É por conta do pecado que a humanidade tem cometido. Então, o pecado que a humanidade tem cometido não só foi Rio Grande do Sul. Todos os estados do Brasil têm a mesma culpa. São pecadores, possuem a mesma culpa. Todos os estados do Brasil possuem a mesma culpa. Todos os países do mundo possuem a mesma culpa. É por isso que Deus começou a destruir e vai destruir o mundo. A demora é a igreja sair. A demora é a igreja ser arrebatada. Paulo fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 10, que ainda não aconteceu pior no mundo, não só é no Brasil, no mundo, porque a igreja está impedindo a destruição mundial. Deus destruir a raça humana por conta da presença da igreja está na terra, está impedindo a manifestação do mal, da derrota, da destruição. Mas a demora é a igreja sair, começará a destruição mundialmente. Não é só o Rio Grande do Sul. Deve se compadecer de nossos irmãos. Deve sentir. É um membro, é um pedaço do corpo chamado Brasil. Aleluia. Ainda não vê destruição total. A Bíblia diz que Deus sairá do seu lugar para castigar, destruir os moradores da terra por conta do seu pecado, da sua iniquidade. Não é só do Rio Grande do Sul, morador da terra, de todo o globo. A demora é a igreja ser arrebatada. A demora é a igreja chamada crente, que são rejeitados, humilhados, abandonados, maltratados, caluniados por muitas pessoas, perseguidos em muitos países, sendo perseguidos, muitos crentes mortos, presos, sendo martirizados. A demora é esse povo humilhado, chamado de crente, sair da terra. Quando sair da terra, então aí vem, abre a porta para Deus trazer a destruição completa em todo o globo da terra. Acontecerá tal qual aconteceu no mundo passado. A demora foi Noé e família entrarem na arca. Para Deus destruir toda a raça humana diluviana, antediluviana. A demora foi Noé e família entrar na arca. Como Deus fez também em Sodoma e Gomorra e mais 3 cidades vizinhas. A demora foi Ló, os anjos tirarem Ló e família de dentro dos termos de Sodoma. Veio a destruição total. Esse mundo só está desse jeito ainda, não foi destruído totalmente por conta da presença da igreja. Esse povo que aos olhos de muitas pessoas não tem valor. Aos olhos de muitas pessoas não tem valor. Mas está chegando a hora.
chegando a hora de Deus retirar esse povo repentinamente. Aí a casa cai. A casa cai. Aleluia. Deus sabe trabalhar. Então vamos parar. Eu peço a você, meu irmão, se você é uma pessoa que tem culpado, tem apresentado essa culpa em nossos semelhantes no Rio Grande do Sul, estão passando por esse sofrimento por conta disso outro, por conta daquilo. Em nome de Jesus, parem com isso. Parem com isso. Hoje são os moradores do Rio Grande do Sul. Amanhã seremos nós. Viu? Amanhã seremos nós, serão outros estados do Brasil. Porque não somos melhores do que os moradores do Rio Grande do Sul. Nós não somos melhores do que eles. Eles têm um tipo de culpa, de pecado, nós temos outro tipo de pecado, um pouco diferente, mas temos as nossas culpas também, o nosso grande pecado. Vamos parar com isso e se compadecer dos nossos semelhantes. Vamos se compadecer. A Bíblia manda sentir a dor do nosso semelhante. Deus manda eu sentir a dor de meus irmãos. Não é eu começar a fazer conjectura, passando por isso, por conta disso, daquilo outro. Isso é problema deles com Deus. O meu e o teu é se compadecer deles. Porque amanhã seremos nós que estaremos no lugar deles. Amanhã eles estarão no nosso lugar, felizes, e nós estaremos no lugar deles. Deus está contemplando do céu tudo. Nada escapa dos olhos de Deus. Somos melhores do que eles. Em quê? Em que não somos melhores do que eles? Aleluia. Aí vem o tema da nossa mensagem. O Rio Grande do Sul e o arrebatamento da igreja. Para concluir, por que houve isso, essa destruição, essa catástrofe no Rio Grande do Sul e tem passado também, tem acontecido em outros países. A China mesmo tem passado por essa fase também de enchente, sofrendo, e outros países, outros são terremotos, outros furacões, e etc. O mundo todo está passando por fase pesada. Por quê? É Deus revelando a mim e a você que o tempo do arrebatamento da igreja é chegado. Tudo isso que acontece no mundo são fruto da desobediência e do pecado da humanidade. Como está escrito, aí eu já li Isaías 26, 21. Tudo isso são resultado do pecado da humanidade, não só o Rio Grande do Sul, não. E Deus permite isso por conta são consequência da desobediência do povo, mas para a igreja servindo de lição, para a igreja servindo de orientação e despertamento para a igreja, mostrando à igreja que o tempo do arrebatamento dela é chegado. São sinais da vinda de Jesus. São sinais. É evidente. Está escrito em Lucas 21, 25 e 26. Já foi lido no início da nossa mensagem. São Deus mostrando à igreja, castigando os ímpios por conta de seus pecados, mas cujo castigo para eles está mostrando à igreja, os crentes fiéis, que o tempo do arrebatamento dela chegou. O tempo do descanso para ir para o céu. Eu tenho convicção disso, isso não me abala não. Quem quiser fazer suas conjecturas diferentes, que faça. Mas eu sei que tenho crido, eu tenho contato com Deus. A igreja está indo embora. Os preparados subirão e os despreparados ficarão para sofrer os horrores da grande tribulação, da destruição total que Deus vai mandar para o mundo, depois do arrebatamento da igreja. Mas eu peço a você, meu irmão, a você, minha irmã, você que tem culpado o Rio Grande do Sul, que veio essa catástrofe
por conta disso, pare com isso em nome de Jesus. Vá orar por eles. Porque o grau, a gravidade de pecado que tem lá, tem aqui no nosso Pernambuco. Tem na Bahia, tem no Espírito Santo, tem em São Paulo, tem Rio de Janeiro, tem no Amazonas, tem no Acre, tem no Pará, tem no Piauí, tem em Maranhão, tem em Sergipe, tem na Alagoas, e enfim, todos os estados. Tem no Brasil e tem em todos os países do mundo. Para com isso e vamos orar por eles. Por eles. Amém.